Bem, a gente estava falando a respeito da estrutura organizacional dos CREA, né, do Conselho Regional de Agronomia, de Engenharia e Agronomia, e verificamos que no país nós temos 27 conselhos, né, que seria nos estados e mais no Distrito Federal, e esse Conselho Regional ele tem uma estrutura composto por uma estrutura básica e por uma estrutura auxiliar, tá? Nessa estrutura básica eu tenho a presidência, certo? Assessorado pelas câmaras especializadas e pelo plenário, tá? Pela diretoria e pelas inspetorias, tá? E como estrutura auxiliar, nós temos a parte administrativa, a parte técnica, a parte jurídica, a parte financeira, né, que estrutura isso aí, certo? O que vem a ser isso aí no caso? Então, no caso da presidência, como o nome já fala, né, é o órgão executivo máximo dentro do CREA, tá? Ele é eleito pelo voto direto dos profissionais, então toda vez que vai eleger o presidente, esse presidente tem um mandato de 3 anos, tá? Então de 3 anos tem eleição. Então, nós como profissional, se a gente tem um registro no CREA, a gente tem direito a voto, tá? Então ele é eleito por voto direto dos profissionais, dirige os CREAs, né? No nosso caso o CREA Minas, cumpre e faz cumprir o quê? As decisões do plenário e das câmaras especializadas, a legislação federal, as resoluções, decisões normativas, decisões plenárias baixadas pelo CONFIA, atos normativos e administrativos baixados pelo CREA, é função honorífica e não remunerada, tá? Então é uma honra ser presidente do CREA, tá? Tem mandato de 3 anos e você não pode se reeleger, tá? Então seria essa as funções do presidente, né? O cargo de presidente. E o plenário? O que é o plenário? Certo? Plenário é um órgão colegiado representativo do universo de profissionais regulamentado no sistema CONFIA-CREA. Então, no plenário tem todos os profissionais, tá? Todos os títulos, profissional que tem título no CREA, certo? Tem um representante ali, tá? É composto por representantes das entidades de classe e das instituições de ensino, então sindicato, associações, cooperativas, tá? Tem representante pode colocar representante no plenário. Qualquer profissional pode ser conselheiro, então todo participante do plenário é denominado como conselheiro do CREA, tá? Basta fazer parte de uma entidade de classe ou instituição de ensino e ser eleito ou indicado para o cargo. Então nós temos um conselheiro aqui, na nossa escola tem um conselheiro, tá? A função de conselheiro é honorífica também e não remunerada, tá? As câmaras, as funções das câmaras especializadas, comissões e grupos de trabalho são exercidos por esses conselheiros, tá? Então os conselheiros vão formar as câmaras especializadas e tudo mais. E o mandato do conselheiro é um mandato de 3 anos. Só que no caso do conselheiro, ele pode se reeleger para mais um ano, para mais um mandato, tá? Que seriam as câmaras especializadas? Então essas câmaras especializadas, cada profissional, cada título que existe dentro do CREA tem uma câmara. Então aqui em Minas, o CREA de Minas, nós temos a Câmara Civil, da Engenharia Civil, da Química, da Elétrica, da Agronomia, da Agrimensura e do Segurança de Trabalho, da Metalurgia e da Mecânica e da Geologia e Engenharia de Minas, tá? Então aqui são 7
câmaras que a gente tem dentro do CREA. Então, essas câmaras fazem parte só os conselheiros que têm esses títulos, tá? Então, as câmaras especializadas são órgãos decisórios que têm como finalidade deliberar sobre registro de profissionais e empresas, todas as empresas que prestam serviço na área da engenharia e da agronomia, tá? Tem que ser registrado no CREA, como prestador de serviço, o que for, tem que ter registro no CREA, tá? Estabelecer diretrizes de fiscalização, julgar infrações profissionais, que aí vai cair lá naquela ética, né? Na Câmara da Ética Profissional, tá certo? Nessa ética a gente tem várias outras modalidades, né? Que é uma parte da ética, só é uma parte do CREA que é a ética, né? Na Câmara da Ética, mas fazem parte de todas essas câmaras, tá certo? Analisar casos omissos na legislação, representar o CREA, Minas, no caso nosso, em assunto de interesse dos profissionais, tá? Então essas câmaras são câmaras que a gente chama de câmara especializadas daquela determinada profissão. A diretoria. A função da diretoria, como fala, né? É um órgão executivo da estrutura básica, lá atrás, tá certo? E tem por finalidade auxiliar o presidente no desempenho de suas funções e decidir sobre questões administrativas. Tá? É constituída pelo presidente e pelo conselheiro, tá certo? Sendo que o presidente vai ser o presidente mesmo, que é o presidente do CREA, vai ser o da diretor aqui, né? Ele tem o vice-presidente, diretor administrativo e financeiro, diretor de planejamento, gestão e tecnologia, diretor técnico de fiscalização, diretor de atendimento e acervo, que é o acervo técnico que a gente tem lá, toda RT que você faz, isso aí vai para o teu acervo técnico, tá? Diretor de relações humanas e diretor de relações de recursos humanos, desculpe, e relações institucionais, tá? Tem função, é função honorífica e não remunerada também. Mandato de 1 ano, é permitido uma reeleição, tá? Aqui nós temos uma estrutura de Minas, tá certo? Que nessa estrutura de Minas,